Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Uma das maiores dificuldades de quem vivencia um problema de saúde mental, além dos sintomas da doença, é sentir-se compreendido por amigos e familiares. Por outro lado, quando um ente querido recebe um diagnóstico de transtorno mental, na maioria das vezes a família também não está preparada para lidar com essa situação. Em Santa Maria, a Associação de Familiares, Amigos e Bipolares, a AFAB, projeto vinculado ao USM, ao Hospital Universitário de Santa Maria, presta um grande serviço de acolhimento e orientação para pessoas com transtornos mentais e suas famílias, através da troca de experiências com quem já conseguiu superar os dias mais difíceis. Em maio, a AFAB completou 25 anos de atuação, a sua atuação na saúde mental aqui de Santa Maria. E esse é o destaque de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Muito bem, nós já estamos de volta. Olá, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que nos acompanha aqui no Saúde e Qualidade de Vida. E nós estamos recebendo aqui no estúdio do nosso Saúde e Qualidade de Vida para falar sobre a atuação da Associação de Familiares, Amigos e Pessoas com Bipolaridade, a coordenadora desse belo projeto, desse lindo projeto aí, a psiquiatra Marta Helena Oliveira Noal. Seja bem-vinda, Marta. Prazer em tê-la conosco, muito obrigado por ter nessa disponibilidade para nos atender aqui no Saúde e Qualidade de Vida. E em primeiro lugar, eu já gostaria de dar aí os parabéns em nome do programa Saúde e Qualidade de Vida pelos 25 anos da AFAB. Nós podemos dizer que esse foi aí um projeto pioneiro, no sentido de formar um grupo de troca de experiência em saúde mental e aqui em Santa Maria, mais ou menos por aí, Marta, em que contexto, que ele surgiu. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui divulgando, o nosso projeto, que hoje em dia é um programa de extensão da Universidade Federal. Na verdade, ele é pioneiro no Brasil. É a primeira associação do gênero no Brasil. Depois, alguns poucos anos depois, surgiu a ABRATA de São Paulo, que é a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos, mas a AFAB é a primeira mesmo no Brasil. É a primeira. Então, pioneira não só na cidade, na região, no estado, e até hoje há poucas associações de pessoas com essa problemática no país. Que eu saiba, somos só 2, São Paulo e Santa Maria. Tu és a coordenadora do Espaço Nise da Silveira e a AFAB. O que nos explica para o nosso telespectador, o que é o Espaço Nise da Silveira e... Primeiro surgiu a associação, A AFAB. A AFAB, ela surgiu há 25 anos pela proposta de uma pessoa que sofria de transtorno bipolar e então a AFAB veio como um projeto dentro do ambulatório de transtornos de humor que na época eu havia criado. Quando eu entrei na universidade em 1995, eu criei esse ambulatório de transtornos de humor, que eu desenvolvi um trabalho há 27 anos atrás. Então, desenvolvi um trabalho clínico ali, de supervisão dos residentes, de preceptoria. Dentro do hospital universitário. Exatamente, dentro da unidade psiquiátrica do hospital universitário. E ao natural surgiu essa demanda dessa pessoa visionária, idealizador, digamos assim, que me propôs a ideia. Em 1996 ele me propôs essa ideia,
acho que meados do ano, e aí em 97 a gente inaugurou a associação. Mas com o passar do tempo, nós fomos vendo que as demandas da cidade em termos de um tratamento coadjuvante, que é assim que a gente se considera, né? Isso não implica que é o único tratamento que aquela pessoa vai receber, ela vai estar ali além do seu tratamento individualizado. E o que a gente percebeu é que havia uma carência enorme para qualquer situação. Então nós fomos ampliando a questão de diagnóstico, por exemplo, a FAB surgiu pela ideia de alguém que sofria de bipolaridade, que não se sentia incluído na sociedade, por isso ele queria um espaço de acolhimento, né? E de reivindicação de direitos na época também. Mas com o passar do tempo a gente foi ampliando essa clientela e aí não cabia mais aquele nome, né? Especificamente para pessoas com aquele diagnóstico. Então criamos o espaço Nise da Silveira. Nise da Silveira, uma pessoa precursora nos direitos humanos. Pois é, eu já ia te perguntar. Né, na saúde mental, a psiquiatra Nise, né, alagoana, que veio para o Rio de Janeiro, que propôs toda uma mudança. Deram esse nome em homenagem. Em homenagem a Nise da Silveira, porque o nosso trabalho tem muita inspiração nessa lógica, né, da reforma psiquiátrica, da humanização na saúde, que ela foi a pioneira. Que bom. Bom, a associação ela começou primeiro, Marta, acolhendo pessoas aí com bipolaridade, mas em determinado momento também o leque abriu um pouco, né? Abriu os braços aí para pessoas com outras doenças mentais, né? Como e por que isso aconteceu? Se viu essa necessidade? Sim, eu te diria nem só com doenças, mas com sofrimentos psíquicos. Não é? A pessoa não precisa ter um diagnóstico para estar ali, embora a maioria das pessoas que estão ali tem os seus diagnósticos e seus tratamentos em paralelo. Mas a gente foi recebendo, né? Foi pela demanda, recebia pessoas com pânico que não tinham orientações. Foi indo de forma natural. Foi ao natural. Aí, como que a gente ia excluir? Dizer, não, aqui só entram pessoas que têm depressão. Não tinha como não acolher, né? E euforia. Não, então... E até porque os problemas psíquicos, eles são muito correlacionados. Há pessoas que têm um transtorno alimentar, mas quando a gente vai ver mais de perto, aquilo é uma consequência de um outro tipo de patologia. Há pessoas que têm um ataque de pânico, ou mesmo uma síndrome de pânico, e que também têm a comorbidade com o transtorno de humor. É muito próximo um do outro. Muito correlato, dá para dizer assim. Então, uma pessoa que tem um problema com abuso de substâncias, mas que tu vais ver... primariamente, se a pessoa tinha uma depressão. Então, para nós não interessa o que essa pessoa tem enquanto patologia, interessa que ela tenha um sofrimento psíquico, que ela precisa entender sobre ele, saber se autoconhecer, saber lidar com as suas próprias circunstâncias, socializar, voltar a ressignificar a sua vida, e esse é o nosso papel enquanto associação, e também o projeto foi abrangendo muito essa responsabilidade. Bom, Marta, tu falaste agora há pouco a respeito de vários problemas. Para ficar mais claro, né, para a nossa audiência, o que é exatamente a bipolaridade? A bipolaridade é um transtorno psiquiátrico que cursa com oscilações de humor. Uhum. Pode ser... É correto ou é errado dizer que é uma doença ou é exatamente um transtorno, como tu mencionou agora? Pode-se dizer que é uma doença. É uma doença. Sim, sim. Eu evito sempre, há 30 anos evito a expressão doença mental. Não é? Sim. Porque tem um estigma enorme, uma má interpretação disso. Sim, é uma doença da mente, mas a gente prefere tratar como um transtorno, como um distúrbio, enfim, do que essa nomenclatura. Mas não deixa de ser, né, um adoecimento. Porque as nomenclaturas mudam também um pouco, né? A gente tem recebido alguns convidados aqui de algumas especialidades, de coisas que a gente há um tempo se costumava, né? A nomenclatura era de um jeito, se costumava falar de uma... E agora mudou completamente, né? Então, por isso que é interessante também a gente poder questionar, né? Perguntar. Mas tu falavas, então, que é um transtorno, que a bipolaridade é um transtorno...
que cursa basicamente com oscilações de humor. A pessoa tem períodos de depressão, períodos de muita irritabilidade, pode ter períodos de muita desconfiança ou não, períodos de euforia, de grandes euforias ou de sutis euforias. Então, sabe que uma doença esquisita? As pessoas que não são da área têm muita dificuldade de compreender que quando elas estão muito aceleradas, elas podem estar doentes. É clássico alguém compreender que quem está depressivo, que está pensando em morrer, que está sem condições de tomar um banho sequer, é mais fácil de entender, isso aqui está doente. Mas quando a pessoa está agitada ou está irritada, né? Mas agora na bipolaridade, tu mencionou agora há pouco, depressão não chega a ser uma não chega a ser uma depressão. Chega a ser depressão profunda. Em alguns pode períodos. Passar a ser. São fases. É uma doença cíclica que pode ter fases de profunda depressão, fases de estabilidade, fases, a gente costuma fazer desenhos, né? Quer dizer, é uma grande oscilação, digamos assim. É uma grande oscilação, intermeada de períodos de normalidade. Isso confunde muito tanto a pessoa que está vivendo aquilo quanto a família, a sociedade, no próprio emprego, na escola, na universidade. Poxa, mas como que tu me traz um atestado que tu não pôde fazer a prova se tu estava na festa ontem? Sim. Entende? E então, como diagnosticar, como perceber isso, Marta? É difícil? É algo para especialista, né? Algo para quem tem que ter experiência, conhecimento, teoria, técnica. E até porque o ideal para se diagnosticar é precocemente e antes que se tenha quadros clássicos, assim, muito disruptivos. Não é? O que se deseja é diagnosticar antes que a pessoa comece a ter prejuízos na sua vida. Um quadro clássico de bipolaridade a gente reconhece na rua, né? Olhando, só observando uma pessoa que já tem um pouco mais de vivência pode identificar. Mas é tudo que a gente não quer, que as pessoas se exponham a tal ponto de ficarem prejudicadas na sua imagem, na sua própria credibilidade, digamos assim. Sim. E a pessoa mesmo percebe isso? Depende muito de um familiar, de uma outra pessoa que convive ali, que é da família, de ter esse... Dificilmente. E por isso, essa é uma das motivações para a criação da associação, sabe? Lá em 1997, quando o Sérgio Walter me propôs a criação, ele queria um espaço de respaldo. Ele percebia que na cidade haviam associações de diabéticos, de pessoas hipertensas, enfim, e não havia nada que o representasse. Então essa era a ideia dele, né? Mas eu, que vinha de um momento de formação, que recém tinha terminado a minha formação clínica, eu percebia que é uma doença diferente de todas as doenças que existem no mundo. Talvez seja a única patologia que cursa com bem-estar quando se está doente. E por isso é difícil buscar ajuda. Se eu tiver com uma dor, né, se eu tiver uma fratura, se eu tiver qualquer comprometimento clínico que não seja silencioso, eu vou buscar auxílio. Né? Alguma e a pessoa coisa sabe não está especificamente acontecendo. O que está sentindo, né? Exatamente, sabe que é tem, ali, né? Não está fluindo bem, estou sentindo isso, aquilo, aquele outro. E essa é uma patologia que às vezes ela funciona com ou a perda da energia ou uma energia excessiva. E as pessoas muitas vezes não conseguem caracterizar. São extremos. São extremos. Os extremos existem, mas essa doença tem espectro também, né? Não necessariamente aqueles dois extremos. São esses que hoje em dia, nos últimos 25 anos, a gente evita que as pessoas cheguem aos extremos. Mas pode ir de um extremo ao outro, né? Pode. Ou pode ter os dois ao mesmo tempo, que são episódios mistos, que a gente chama. E que são extremamente perigosos em relação a risco de suicídio. Porque a pessoa tem toda a angústia da depressão,
todo o desespero de não conseguir sair daquele sofrimento, da tristeza, da apatia, do pessimismo, do negativismo, mas tem muita energia da euforia. Então os episódios mistos, eles são muito arriscados e muito pouco reconhecidos. E essas oscilações, como regra, elas acontecem, Marta, tipo, em que períodos ou com que frequência? Por exemplo, um dia a pessoa pode estar extremamente alegre, no outro dia ela já vai estar de outra maneira, ou num mesmo momento, num mesmo dia, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro? É assim que acontece? Depende, é uma doença diversa, né? Ela tem a sua singularidade em cada pessoa. Existem situações que são chamadas de situações de cicladores rápidos, são pessoas que ciclam no mesmo dia, né? Ou que ciclam de um dia para o outro, mas em geral são episódios bem delimitados, né? Um período de depressão num ano, se ela não tratar, né? A gente não vê praticamente isso nas pessoas que se tratam adequadamente, que chegaram ao patamar de um ajuste ideal do seu tratamento, elas podem passar o resto da sua vida estáveis, sem nenhum tipo de oscilação. Mas pensando a doença no seu curso natural, pode ter um episódio de depressão nesse ano que vem vai ter um episódio de euforia, no outro semestre pode ter uma hipomania, que é uma euforia menor, ou uma depressão leve, moderada, grave, enfim, são graduações, né? Cada pessoa tem as suas manifestações. Cada caso é um caso. E a tendência, sim, o tratamento, se ele não for adequado, vai aproximando esses ciclos. Justamente eu já ia pegar esse gancho que tu tinha falado agora há pouco, citou a questão de tratamento. Como se dá o tratamento? A primeira questão é a identificação, né? É poder identificar o problema corretamente o diagnóstico. Falando assim, pode até parecer que é muito simples, mas há muita confusão diagnóstica, há muita confusão com depressão, porque as pessoas eventualmente buscam ajuda nos episódios de depressão e nunca vão relatar a um psiquiatra que elas tiveram 15 dias assim, a mil, onde elas compraram todo o guarda-roupa novo, reformaram toda a casa. De felicidade, de alegria. Decoraram todo o ambiente, enfim, ultrapassaram seu orçamento. E isso não é um papo para contar no médico, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas são tratadas por longos anos como pessoas com depressões recorrentes. E se a gente vai se dedicar a uma anamnese, uma história clínica mais detalhada, tu percebes que não é só isso, não é uma pessoa só depressiva. A gente vai conhecendo outros aspectos aí. Mas a primeira questão para tratar é reconhecer, é identificar. E por isso, todo o tempo da nossa conversa, eu acho que está aparecendo aqui a justificativa de por que uma associação. Porque não é uma doença simples. Aceitar que eu vou ter que abrir mão de momentos extremamente produtivos, felizes, de euforia, enfim, é difícil de abrir mão disso para poder buscar estabilidade. Né? As pessoas precisam de apoio para isso. Falando em abrir mão, pode chegar ao ponto, né, de acordo com a dimensão aí do problema da doença, pode chegar ao ponto da pessoa não poder, inclusive, exercer a sua atividade, seu trabalho, enfim, a sua profissão, Marta? Em períodos, né? Pode. Especialmente aquelas pessoas que resistem a aceitar o diagnóstico e que não buscam ajuda, essa é a história natural do transtorno, não é? São tantos prejuízos, tanto do ponto de vista interpessoal, profissional, organizacional, para poder se planejar, né? Poder terminar uma faculdade, concorrer a um concurso ou batalhar por uma entrevista de emprego, enfim. Então, quando não há uma detecção ou quando não há uma aceitação do tratamento, isso é muito comum. A gente vê ainda situações de pessoas do passado, né, que estão hoje sofrendo as sequelas até de um diagnóstico mal feito no passado, que foram aposentadas por invalidez. Mas isso hoje em dia precisa mudar e essa é mais uma das motivações da associação. Entende? A pessoa pode ficar incapacitada por um mês,
1 mês e meio, 2 meses, enfim, depende de cada pessoa, não é? No comprometimento da doença, mas ela é uma pessoa que, no que tratar, ela volta à sua normalidade, uma pessoa com todo o potencial, uma vida normal, sem dúvida. E esse é um grande problema, e até quando eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Porque o nosso principal papel de estar na mídia é quebrar estigma e preconceito social, né? Uma vez que uma pessoa tem um surto, ela passa a ser vista como alguém incapaz, e isso é completamente disfuncional. Essa pessoa pode rapidamente voltar, tem situações muito traumáticas, como por exemplo... Isso é coisa bem do passado, né, Marta? Deveria ser, mas não é. Ainda não é. Ainda não é, infelizmente. Eu vou te trazer um exemplo, por exemplo, psicose pós-parto tem uma correlação muito elevada com o transtorno bipolar. Então, a pessoa faz uma psicose e a sociedade entende que ela não é capaz de criar aquele filho, tira o filho, né, para adoção, vai para o conselho tutelar, vai para todo um sistema de uma situação assim emblemática de segregação, né? Bom, tu tá em surto, tu não podes cuidar de um filho. E às vezes em 1 semana, 10 dias a gente corrige a situação da psicose e aquela pessoa passa uma vida inteira sofrendo porque aquele filho foi retirado dela. São situações que eu já acompanhei. Lembro uma situação que foi adotada, uma criança que foi adotada no exterior, né, que dá uma angústia na gente de saber que aquela pessoa poderia ter sido, eu acompanhei já mais adiante, né, não no pós-parto, e que ela poderia ter se reabilitado, como reabilitou, e perdeu um filho para uma adoção internacional por um momento de psicose, por uma bipolaridade. Então, eu te trago um exemplo assim traumático, né, do que uma sociedade preconceituosa e que ignora essas condições. Que frente a um tratamento adequado, otimizado, a pessoa passa 1 semana, ele pede para a comadre dar uma segurada, a avó, o tio, a tia, né, dá uma cuidadinha nesse bebê, até que ela possa resgatar o papel de protagonismo nessa maternidade. São consequências aí bem sérias, muito sérias. Ou perda de emprego, perda de casamento, sabe? Ou quando eu estou falando em episódios mistos, o risco de suicídio é muito elevado. Então, às vezes, num surto que pode ser corrigido com muita facilidade, uma pessoa tem um momento de impulsividade, né? E mesmo porque em algumas situações onde a patologia não é tratada, ela pode desenvolver outras consequências, como inclusive a psicose. Então, a percepção da realidade começa a ficar distorcida e aí se atrapalhar na vida é a coisa mais fácil, né? Uma briga, uma sensação de estar sendo perseguido e acabar se defendendo disso de uma forma inapropriada. Então, as consequências de um curso de patologia não identificada e não tratada são muito graves. E ao contrário, lá na associação a gente tem pessoas com 32 anos sem crise, temos pessoas com 20 anos sem crise, com 8 anos, com 2 anos, temos todo esse espectro de reabilitação. Um problema completamente tratável, né? Tratável. Controlável, né? Absolutamente controlável. Marta, podemos falar na questão assim, ó, da origem, e aí eu não falo só da bipolaridade, mas enfim, da saúde mental como um todo, né? De maneira geral aí. Por exemplo, já vou te provocar aí, a questão de hereditariedade tem algo a ver? O que dá para se dizer com relação ao início de tudo, à origem do problema ou dos problemas, né, de saúde mental? Tem muito a ver. Muito a ver. A genética tem muito a ver. O que a gente compreende até hoje, através da ciência, é que é um problema multifatorial. Mas a base é genética e bioquímica. A bioquímica que se recebe, inclusive, na própria genética. Isso tem um fator muito considerável, especialmente nos transtornos de humor. Mas como outras doenças, não necessariamente que possa ocorrer, né? Exatamente. A genética não é um determinismo, não é? Tem uma genética com maior vulnerabilidade. A filha vai ter obrigatoriamente.
não quer dizer. E aí são esses outros multifatores, né? Por exemplo, violência na infância é um fator predisponente. Então, se já tem uma bagagem bioquímica, genética predisposta e sofre violência na infância, isso já vai tornando a situação mais perigosa. Não é? E violência que eu falo assim, qualquer tipo de violência, violência física, psicológica, sexual, negligência é um tipo de violência. Então, se a gente for pensar que um filho de alguém que já vem com aquela genética e que os pais também não estão conseguindo segurar a educação, o cuidado do filho com a necessidade da demanda que uma criança exige, isso já expõe um pouco mais, não é? E os fatores ambientais, psicossociais também, estressores, que influenciam bastante. Como gravidez para as mulheres, o estressor do quartel, né? Ficar uma semana com a bota molhada no campo, dando tiro, né? O quartel é um grande fornecedor de clientela para a gente, né? Isso é uma coisa bem triste, assim, é uma realidade. Né? Bota um menino de 18 anos, que até então não tinha sofrido nada do ponto de vista psíquico, mas que vem com uma genética predisposta e um estressor tamanho, né? De passar todas as privações possíveis num campo de instrução, digamos assim. Isso eu já atendi ao longo da minha vida N situações. Então, tem fatores predisponentes, sejam hormonais, como a gravidez, o puerpério, sejam fatores psicossociais, como o ambiente, não é? Uma perda, um luto, não é? Situações assim. Com relação aos familiares, nós já estamos aí quase nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu preciso te perguntar a respeito do atendimento, né? A associação também reconheceu depois de um tempo que precisava também atender os familiares dessas pessoas, né, com problema. Como é que se dá esse processo aí? Como é feito esse acolhimento? Tá. A família foi incluída desde o início, sabe? O próprio nome da associação inclui, né, amigos e familiares também, porque, bem, se é uma condição que vai mudar a vida da pessoa, ou que estava mudando, depois até da detecção, do tratamento, não muda tanto, né? São alguns poucos cuidados que se exige. Mas até então essa pessoa vem dentro de um furacão, né? A família vai estar envolvida também e ela precisa compreender o que é isso. Até porque é ela que está ao lado da Exatamente, pessoa. Não é um preguiçoso, não é um sem vergonha, ele gastou mais do que devia, ele ligou para te incomodar às 5 da manhã porque ele está insone, sabe? Não é um mal educado, não é um inconveniente, é uma pessoa que não está legal. Então a família precisa compreender isso. Né? E a partir daí poder, na medida do possível, apoiar, encaminhar, às vezes levar, né? Já que a pessoa não vai detectar que aquilo é um problema, ou quando é uma depressão, né? Poder também tomar medidas de segurança. Então, a família é muito importante. Não digo que é fundamental, porque há pessoas que não têm esse apoio e conseguem. Mas é muito importante. Mas ela é muito importante. Se a gente puder contar com a aliança da família, e nesse sentido a FAB, desde o início, acolhe as famílias também, né, nos grupos, e o principal é poder trazer a educação em saúde. A gente trabalha muito com isso. Educação em saúde, que se chama psicoeducação, mas é muito mais do que ensinar para a questão da patologia, né? O conceito original de psicoeducação falava em ensinar a reconhecer os sintomas, detecção precoce. Claro, a gente faz tudo isso, mas a gente ajuda a pessoa a ser melhor na vida, né? O meu trabalho, com o passar do tempo, ele foi se ampliando para a gente ter uma perspectiva mais freiriana, assim, de ser mais, né? De tu seres mais do que tu eras ontem, né? Independente de ter um diagnóstico ou não. Marta, nós temos um minutinho ainda, mas eu preciso só te perguntar aqui a respeito de um outro projeto aí, né, que vocês desenvolvem, que é a Comunidade que Fala, com grupos aí espalhados, né, por todo o Brasil. Tu consegue nos resumir aí qual é o objetivo, né, e como ele funciona? Tá.
O Comunidade de Fala é um projeto dentro do programa, né, um dos projetos que a gente tem dentro do programa de extensão Espaço Nise da Silveira. Ele também é pioneiro, né, é o segundo núcleo do Comunidade de Fala do Brasil, foi criado em 2015. E é um projeto onde as pessoas que têm a superação dos seus problemas psíquicos são os palestrantes. A gente já tem 61 palestras realizadas. Comunidade de Fala. Comunidade de Fala. É um projeto internacional, uma parceria com Richard Weingarten, que ele estabeleceu 3 cidades do país que ele queria implantar o projeto. E aí a gente levantou a mão e na época, assim, ele passou um mês em São Paulo. Exatamente, ele começou em fevereiro de 2015 em São Paulo, março de 2015 ele veio para Santa Maria, passou aqui, e ele não conseguiu uma terceira cidade na época. Depois, acho que 1 ano, 2 depois, ele estabeleceu o projeto no Rio de Janeiro também. Hoje em dia tem em Salvador. São essas 4 cidades do país que tem, e tem 2 cidades de Portugal também que tem esse projeto também como um braço do Comunidade de Fala. Que legal, que bacana. Agora sim, para encerrar, só deixa aí para o nosso telespectador, quem quiser aí contatar, né, a associação, a AFAB, o Espaço Nise da Silveira e também o projeto Comunidade, como deve proceder aí, de que maneira encontra, como é que faz? Tá. Talvez o meio mais seguro seja o Facebook, Espaço Nise da Silveira e a AFAB. Nós temos um telefone, o 32209238, mas eu estando aqui, eu não estou lá. Sim. E nós estamos vivendo um contingenciamento seríssimo dentro da universidade, então nós não temos nenhum funcionário, nenhum bolsista. Quando eu saio para alguma intervenção, o serviço fecha. Então, se ligar agora para lá, o mais fácil, o mais ágil seria redes sociais. Seria pelo Facebook, que a gente entra em contato, ali pelo MSN, né? Ali o contato individual ali do Facebook. E aí eu vou entrar em contato e a gente vai poder acolher. Nós temos os grupos semanais, são muito interessantes hoje em dia, depois da pandemia, né? A partir do início da pandemia, nós começamos a fazer grupos online e hoje temos grupos híbridos, presenciais e online, com pessoas do Brasil inteiro. É muito rico, assim, o aprendizado é interessantíssimo, inclusive para quem tá trabalhando ali, não está só se tratando. Né? Bom, e sem dúvida já fica o convite aí para uma nova oportunidade, né? A Marta estar conosco aqui no Saúde e Qualidade de Vida, que ainda ficaram, né, outras questões, outros assuntos, né? Porque realmente é algo muito importante que a gente precisa falar e precisa, né, passar, divulgar aí para o nosso telespectador, para todas as pessoas, né, pela importância que tem, né, Marta? Então já vamos deixar aí, né, já meio programado um retorno, né, para falarmos mais a respeito do assunto e também, né, de outros problemas da área. Quero agradecer imensamente a presença. Eu que agradeço. A gente sabe que é uma corrida, né? Tu estavas em outro compromisso, enfim, mas queremos agradecer imensamente pela tua disponibilidade, né? Por esses esclarecimentos aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Vocês fazem uma prestação de serviço, né? Isso é uma utilidade pública. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Nós que agradecemos. Obrigado, viu, Marta? Conversamos, portanto, com a Marta Helena Oliveira Noal, psiquiatra, coordenadora do Espaço Nise da Silveira e AFAB. Muito obrigado a você também que esteve conosco, obrigado pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo Saúde e Qualidade de Vida. Até lá!